Fala pessoal, beleza? Nessa aula aqui eu vou fazer uma apresentação aí do funcionamento do remesh que eu apresentei para vocês aí na última aula, beleza? Então para isso eu posso utilizar aqui um cubo convencional e para que a gente veja as subdivisões geradas pelo remesh, é interessante que a gente habilite a visualização do wireframe da cena aqui no menu Viewport Overlays. Tá? Então venha ao menu Viewport Overlays e habilite aqui a opção a visualização do wireframe da cena. Bom, agora a gente pode selecionar a geometria e entrar no Sculpt Mode, aqui no menu de modos de interação. Muito bem, gente. A gente nessa aula vai falar basicamente aqui do remesh. Tá? Como o remesh ele é uma propriedade de escultura, das ferramentas de escultura, a gente vai poder encontrar o remesh tanto aqui na top bar, tá? Como aqui na sidebar, na aba tool, a gente vai encontrar um painelzinho aqui para o remesh. Repare que são as mesmas propriedades aqui e aqui, tá? Assim como a gente também vai poder encontrar essas mesmas propriedades aqui na aba Active Tool and Workspace Settings do Properties Editor, tá? A gente também vai encontrar aqui o painel Remesh aqui embaixo. Beleza? Bom, eu vou começar vindo aqui e clicando aqui em Remesh. Pum, cliquei. A primeira coisa que é importante a gente entender sobre o Remesh é que a gente pode definir mais ou menos o tamanho dessa subdivisão, tá? O tamanho da subdivisão é definida por esse valor voxel size, tá? Voxel seria algo como um volumetric pixel, tá? Imagina uma unidade de volume, né? É um pixel volumétrico, tá? É uma subdivisão volumétrica, tá? Que não vai atuar só em 2 eixos, vai atuar em 3 eixos, tá? Então, a cena, a princípio, a cena do Blender, ela vem em metros, tá? Esse cubo aqui, ele tem 2 metros, o cubo inicial da cena ele começa com 2 metros, tá? E a unidade de medida é 0,1 metros, ou seja, 10 centímetros, né? Então, se a gente diminuir esse valor e clicar em Remesh, a gente vai ver que à medida que a gente vai diminuindo, essa subdivisão vai ficando menor. O que é muito importante vocês prestarem atenção aqui, gente? O valor inicial, padrão, é 0,1. O que eu posso voltar, se eu clicar com o botão direito sobre esse valor voxel size aqui, olha, e clicar em Reset to Default Values, tá? Praticamente todos os parâmetros do Blender numéricos têm essa opção, tá? De você clicar em cima com o botão direito e clicar aí em Reset to Default Values, tá? Então observa aí que o valor padrão é 0,1, tá? Se a gente quiser diminuir muito esse valor, gente, presta atenção nisso. Se a gente diminuir muito esse valor, essa subdivisão vai ficar tão pequena, tão pequena, tão pequena, que o modelo vai ficar com milhões de polígonos. Milhões, tá, gente? E isso pode deixar o Blender muito pesado. Muito pesado, tá? E, na verdade, não digo nem assim, centenas de milhões de polígonos. Se você botar 0,0001, vai ficar com muito polígono. Isso aqui vai travar o Blender, provavelmente, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que mexer nesse valor aqui com muito cuidado, tá? Então, por exemplo, tá 0,1. Digamos que você queira o dobro da densidade. Você não vai clicar e arrastar lá, fazer isso aqui, ó. Se eu clicar em Remesh agora, provavelmente eu vou travar o meu computador. Porque 0,0001 vai deixar essa malha muito pesada, tá? Então, como o valor inicial é 0,1, se eu quiser o dobro de densidade, eu vou pensar e colocar metade disso. Vou botar 0,05, né? 0,05. Os quadrados vão ficar com a metade desse tamanho e provavelmente eu vou ter mais ou menos aí o dobro da densidade quando eu clicar aqui em Remesh. Olha lá. Ah, eu quero ainda mais. Eu quero 3 vezes isso, 5 vezes isso. Então tá, então se eu botar 0,00, aliás, ponto 0
1, eu vou ficar com 1/5 do que eu estava e vai ficar bem mais denso. Tá? Então, toma muito cuidado. Vai diminuindo aos poucos, nem que você tenha que dar Ctrl Z, teste de novo, clica ali. Tá? Para essa demonstração, eu vou deixar algo como 0.05 mesmo, que eu acho que tá bom. E vou clicar aqui em Remesh, mais ou menos isso aí. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos falar sobre essas outras opções aqui. Olha. Essa opção Smooth Normals vai fazer com que quando a gente clique no Remesh, a visualização dos polígonos fique suavizada e não facetada. Tá? Se a gente desligar o wireframe momentaneamente, a gente vai ver que as normais estão suavizadas e não facetadas. Tá? Se eu desligar aqui o Smooth Normals, ele fica facetado. Tá? De uma forma geral, eu gosto de trabalhar com o Smooth Normals desligado. Tá? Porque eu gosto de visualizar o facetado da escultura para ter uma noção de como é que está aí o volume. Tá? Para falar das outras opções aqui do Remesh, eu vou fazer algumas modificações na geometria. Então, eu posso pegar aqui esse primeiro brush, tá? Eu sei que eu ainda não falei sobre as ferramentas, mas você pode clicar aqui nesse Brush Draw e passar ele algumas vezes só para criar um volume inicial, tá? E se quiser pegar esse brush aqui, Grab, olha, você pode também aumentar um pouco o tamanho do brush nesse parâmetro Radius, se você quiser, e puxar assim um volume. Se você não quiser fazer esses testes enquanto eu não mostro o funcionamento das ferramentas, também não tem problema, tá? Dentro de algumas aulas eu vou mostrar o funcionamento delas e aí você vai poder acompanhar junto comigo tudo. Essa aqui está sendo mais uma aula daquelas de demonstração. Bom, então olha só, eu fiz aqui algumas mudanças e eu vou clicar aqui no Remesh. Tum, tá? Repara, gente, que quando a gente faz isso, ele cria muitos desses vértices que são ligados a várias arestas, tá? Esse vértice aqui, por exemplo, olha. Esse vértice aqui, ele está ligado a 1, 2, 3, 4, 5 arestas, tá? Então, esses vértices que estão ligados a muitas arestas, eles podem causar alguns defeitinhos na escultura durante o processo de escultura, que podem ser um pouco chatos. Se a gente clicar nessa opção Fix Poles, tá? Ele vai tirar esses vértices com excessos de arestas ligadas a eles. Tá? O nome desses vértices são polos. Tá? Esse aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arestas ligadas no mesmo vértice. Se você clica em Fix Poles e clica aqui de novo, ele suaviza, olha, ele tira esses vértices, tá? Com 5 arestas ligadas a eles. Pelo menos tira a maioria. Você vê que ainda fica algumas, mas ele tira a maioria. Beleza? Só que quando eu fiz isso, olha, repare que ele deu uma mudada no volume, tá vendo? Olha, o volume ficou um pouquinho diferente. Se eu der um Ctrl Z, olha, repare que ele perdeu um pouquinho da definição. Deixa eu até fazer um pouquinho mais de detalhe aqui com o Draw Brush, ó. E vou clicar no Remesh, ó. Tá vendo que ele deu uma encolhidinha? Então, vou dar um Ctrl Z para desfazer isso daí. E vou fazer o seguinte, para corrigir esse efeito de diminuir um pouco o volume, eu vou ligar esta opção Preserve Volume. Tá? O Preserve Volume vai fazer com que ele tente preservar ao máximo o volume. Então, mesmo que eu clique no Remesh agora, a gente vai ver que ele vai recalcular a geometria, mas ele não vai dar aquela encolhidinha que ele estava dando antes. Tá? Então, gente, essas são as configurações que eu gosto de deixar ligadas de uma forma geral. Eu gosto de deixar ligado o Fix Poles e eu gosto de deixar ligado o Preserve Volume. São duas configurações que eu deixo ligadas normalmente. Tá? O Smooth Normals eu não deixo ligada normalmente. Tá? E agora eu vou falar rapidamente dessa opção Adaptivity aqui. Também não é uma opção que eu use, tá, gente? Porque ela não é útil durante o processo de escultura. Só vou mostrar para vocês verem do que se trata. Basicamente é o seguinte. Quanto maior você deixa esse valor, à medida que você clica no Remesh, mais ele vai tirar polígonos da onde, teoricamente, não precisa. Tá?
O que eu quero dizer é o seguinte, com não precisa é o seguinte, não precisa para aquela forma ficar do jeito que está. Então, por exemplo, numa área que é reta, a gente não precisa de muitos polígonos para que aquela área exista daquele jeito. Numa área que é curva, a gente precisa de mais polígonos, correto? Muito bem. Quando a gente aumenta o valor adaptivity, ele vai levar isso em consideração. Ele vai deixar menos polígonos aonde precisa de menos polígonos e vai deixar mais polígonos nas áreas mais curvas, mais detalhadas. Tá? Isso deixa o modelo mais leve, mas isso não é adequado para a escultura, porque se eu quiser esculpir agora nessas áreas, essas áreas não estão com uma distribuição homogênea e nem com uma densidade adequada para a escultura. Tá? Então, existem outras formas de a gente chegar nesse resultado. Geralmente a gente faz essa otimização em algumas situações, dependendo do propósito do modelo, e no final, apenas quando o modelo está pronto. A gente não usa essa simplificação da geometria durante o processo de escultura. Tá? Então, durante o processo de escultura, a gente não vai usar esse valor. Ok? E para finalizar, a gente tem aqui mais duas opções que eu não vou poder falar agora, que é o Preserve Paint Mask e o Preserve Face Set, tá? Porque trata-se de conceitos que eu ainda não expliquei. Eu não expliquei ainda nem o Paint Mask e nem o Face Set, tá? Mas eu vou falar desses conceitos no futuro, tá? Então, resumindo, Voxel Size, um valor que vai definir o tamanho do modelo, tá? Da subdivisão do modelo. Muito importante, e muito importante que você mexa com muito cuidado. O Adaptivity, ele faz essa simplificação, mas a gente não vai usar, então você pode deixar zerado. Vou até dar um remesh aqui de novo. Tá? O Fix Poles tira o excesso de polígonos, que são polos, tá? Com muitas arestas ligadas a eles. Bom de deixar ligado. O Smooth Normals faz com que a visualização entre as faces fique suavizada, ao invés de facetada. É só um efeito de visualização, não interfere na prática, na forma do modelo. E o Preserve Volume tenta preservar ao máximo o volume original do modelo antes de você clicar no Remesh. Ok? Então a configuração que eu deixo é essa. Tá? Você vê que não é uma ferramenta difícil de usar, o Remesh. Tá? E o atalho, lembrando aqui que o atalho para a gente usar o Remesh é o Ctrl R. Então, se eu tiver feito alguma modificação e quiser usar o Remesh de forma rápida, eu uso o atalho Ctrl R. Ok? Para finalizar, gente, uma observação. Você não consegue clicar no Remesh se o DIN topo estiver ligado. Se você ligar o DIN topo, que é aquele que subdivide de forma dinâmica com triângulos que eu mostrei na última aula rapidamente, se o DIN topo estiver ligado, você não consegue clicar no Remesh, ele não aparece disponível. Tá? Se você desligar o DIN topo, você consegue ligar o Remesh. É interessante até que você veja que você pode alternar entre os dois. Você pode ligar o DIN topo, trabalhar um pouco, desligar, usar o Remesh, depois do Remesh voltar a usar o DIN topo, e assim por diante, tá? Mas, nesse curso, eu vou utilizar uma metodologia que eu vou utilizar apenas o Remesh nos modelos. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi aí a nossa introdução ao Remesh. Um abraço e até a próxima.